Olá, pré-teenagers, tudo bem? Uma vez mais nós estamos aqui com a Escola Dominical Online. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam aproveitando, esse tempo em casa, que todo mundo esteja com saúde. E hoje nós estamos aqui com mais uma lição da Escola Dominical Online. Nós não sabemos quando que vai voltar à normalidade, quando nós vamos estar na igreja novamente, mas você está aí em casa e está sendo privilegiado com as aulas da Escola Dominical Online, onde você pode ouvir elas, onde que você pode ir num cantinho da tua casa e ligar o teu telefone, o teu iPad, e no conforto da tua casa você pode estar então escutando essa lição da Escola Dominical, essas lições da Escola Dominical que estão sendo transmitidas através online para vocês. E nós estamos aqui continuando falando sobre os dons espirituais, Os dons espirituais, falando um pouco sobre o fruto do Espírito, e nós iremos falar mais sobre o fruto do Espírito mais para frente. E eu creio que você já marcou quantos são os dons espirituais, que são 9. E também eu creio que você já marcou quantos são vamos dizer assim, as qualidades do fruto do Espírito, que são 9 também. E hoje nós vamos falar sobre mais um dom, nós vamos falar sobre o dom de operar milagres, o dom de operar maravilhas, milagres ou maravilhas, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e hoje nós estaremos lendo o versículo 10, que fala bem assim: e há outras operações de milagres, e aqui milagres ou maravilhas, E quando nós falamos, só para memorizar, quando Paulo fala bem assim, a outra pessoa é dada, através do Espírito Santo. O Espírito Santo concede a outra pessoa a fé, a outra pessoa ele concede o dom de cura. E eu creio que as pessoas podem ter mais do que um dom. Isso vai depender justamente do Espírito Santo, a quem ele vai distribuir esses dons. O dom de operar maravilhas, o dom de milagres, esse dom é muito interessante. É um dom que para mim é um dos mais interessantes que eu já vi. E eu creio que esse dom aqui, a pessoa tem que estar muito segura para receber esse dom aqui. Porque é um dom que, se a pessoa não cuidar, ela vai se engrandecer com ele, ela vai se gloriar com ele, porque é um dom que opera milagres assim, maravilhas assim, coisas assim extraordinárias. E nós vamos ver, esse dom ele era muito usado, foi muito usado no Velho Testamento. Só que existe uma diferença quando nós falamos desse dom ser usado no Velho Testamento e esse dom ser usado agora para a igreja, para o corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para a pregação do Evangelho, para o trabalho da obra de Deus ser mais forte, ser mais, vamos dizer assim, mais poderoso. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, quando se trata desse dom de maravilhas e milagres, esse dom ele não está somente falando sobre milagres na questão física, ou seja, a cura de um cego, a cura de um leproso também. Só que nós falamos sobre os dons de cura da semana passada, que dons de cura, vários tipos de cura, só que isso daqui ele não fica limitado. Quando nós falamos aqui de dons de milagres, de dons de maravilha, ele não fica limitado somente à questão física da pessoa. Esse dom ele abrange muito mais, ele vai muito mais além do que isso. Por exemplo, olha aqui, quando o povo de Israel eles estavam saindo do Egito, eles saíram do Egito e eles se depararam, de um lado tinha montanhas e na frente tinha o quê? Na frente tinha o Mar Vermelho e atrás vinha Faraó. E o que aconteceu? Ali Deus operou através de Moisés esse dom de milagres. O que aconteceu? Nós vemos que quando Moisés ele tocou aquela vara ali, ou seja, no mar ou na terra, o Mar Vermelho ele se abriu. O Mar Vermelho se abriu e as pessoas então puderam passar ali a pé enxuto, a pé seco até o outro lado.
Isso daí é um dom de maravilha, uma coisa extraordinária. Meu Deus, como que aconteceu isso? Então esse dom de maravilhas, esse dom de milagres é isso. É uma coisa que você fica, meu Deus, como que aconteceu isso? Como que pode acontecer isso? É um dom que deixa você desse jeito mesmo. Você fica assim maravilhado com esse tipo de dom. Lá em 2 Reis, 2 Reis 6:6, vai estar a história lá de um machado. De um machado que uma pessoa pegou emprestado e de repente esse machado ele caiu dentro d'água. Caiu dentro de um rio. Com certeza aquele rio lá não era muito clarinho, não dava para enxergar o machado. E de repente, como que vai achar o machado agora? A pessoa ficou desesperada, meu Deus, como que eu vou fazer? Esse machado era emprestado, meu Senhor, faça alguma coisa. E daí o profeta de Deus, ele pegou e ele orou, e aquele machado, o que aconteceu com aquele machado? Aquele machado flutuou. Você já imaginou um machado flutuar? Você consegue pegar um ferro, você sabe o que é um machado, né? Acho que em inglês chama de axe, alguma coisa assim. É aquilo que você corta a árvore com ele. Então, ele pegou e fez aquele machado, aquele ferro pesado flutuar. Através do que? Através desse dom, esse dom de maravilhas. Ele fez o machado. Você já imaginou um ferro flutuar? Se a gente estivesse falando do isopor, o isopor ele ia flutuar, logicamente. Agora fazer um machado flutuar é só Deus mesmo, é só esse dom maravilhoso que Deus lhe concede ao homem. Maná que veio do céu, era aquela comida que o povo de Israel comia, que Deus dava todo dia para eles, caía do céu para eles, um milagre extraordinário, algo que não acontece todo dia. Você vê, a não ser que você esteja assistindo aquele desenho, né? Como que é? Aquele desenho que cai comida do céu lá, Chance of Meatballs, alguma coisa assim. Mas você não vê caindo comida do céu assim todo dia. Então é algo extraordinário. Tornar a água amarga, a água era amarga, de repente se tornar doce. Isso daí foi um milagre que aconteceu, e muitos mais milagres que aconteceram no Antigo Testamento, né? Como a força de Sansão era algo extraordinário. Então são coisas que aconteceram no Antigo Testamento para certos líderes, para certas pessoas assim que estavam na liderança do povo hebreu, do povo de Israel. Só que hoje, quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, nós vemos que esses milagres, eles continuaram. Eles continuaram através, quando Jesus veio, quando Jesus começa seu ministério, esses milagres eles começam novamente. Então isso vai mostrar para nós que isso daí não era só para o Velho Testamento, vai mostrar para nós também que não era somente na época de Jesus, que nós vamos ver aqui que os apóstolos também, eles foram abençoados, eles foram usados com esses dons espirituais. Por exemplo, Jesus, o primeiro milagre que Jesus operou, qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? O primeiro milagre foi Jesus transformando a água em vinho. Jesus pede para as pessoas, acabou, né? Estava numa festa de casamento e de repente acabou o vinho. A festa de casamento lá durava pelo menos uns 7 dias, né? Então acabou o vinho. Acabou o vinho e chega até a mãe de Jesus, Maria, ela vem e fala para Jesus, olha Jesus, acabou o vinho. Até Jesus dá uma resposta para ela ali que a gente fica meio... Mas a questão é o seguinte, que Jesus pega, então ele vai e tem aquelas talhas, né, aqueles vasos grandes assim, onde que eles colocavam água, e ele pede então para o pessoal trazer água, vai colocando água, vai enchendo, faz o que ele está mandando fazer. Como que as pessoas ficam se sentindo uma hora dessa? Se você estivesse lá e de repente você estivesse vendo Jesus pedir para trazer água, mas nós queremos vinho, não queremos água. E Jesus manda encher aqueles talhos lá, aqueles vasos grandes de água, e de repente Jesus pega e transforma aquela água em vinho. Você já viu acontecer isso? Você já viu alguém pegar um copo d'água ali e transformar em vinho? É um milagre extraordinário. Você já viu um braço de uma pessoa crescendo? A pessoa está sem braço, de repente cresce aquele braço ali. Milagres extraordinários que acontecem. Isso daí vem direto de Deus, não é você que está operando, a pessoa ela só é um canal, ela só é um instrumento, mas existem muitas pessoas que não entendem isso e às vezes pensam que é dela própria.
e às vezes se beneficiam com esse dom. Então nós vamos ver que não somente Jesus operou milagres assim extraordinários, como ressuscitando mortos, como até a natureza de Jesus mandou o mar se acalmar, o vento aquietar. Então ele fez assim grandes milagres extraordinários através desse dom de maravilhas, esse dom de milagres extraordinário. Pedro, você já andou sobre a água alguma vez? Adolescente, pré-adolescente? Você alguma vez tentou andar sobre a água? Conseguiu? Não, né? Mas é algo extraordinário. Pedro andou sobre a água, apesar de ter andado pouco, né? Que ele ficou com um pouco de medo e afundou, mas ele andou sobre as águas. Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, ela curava os enfermos. A sombra de Pedro. Imagine Pedro passando e de repente a sombra dele ia passando por cima das pessoas e ia curando as pessoas. Milagres extraordinários. Milagre não se explica, né? Não tem como explicar um milagre, mas isso aí são maravilhas que acontecem através desse dom espiritual. Nós vamos ver também Paulo, quando ele enviou, nós entendemos que Paulo ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele tinha que estar lá num lugar, porque estavam precisando dele, alguém lá estava precisando de cura. E o que Paulo fez? Paulo pegou e mandou levar o lenço dele. E através do lenço de Paulo, milagres aconteciam. Dons extraordinários. Esse dom é extraordinário. Esse dom é um dom maravilhoso. Então ele não fica somente, como eu falei, na questão assim do físico, né? Mas outras coisas podem acontecer através desse dom. Apesar de nós vemos aqui Pedro, né, que andou sobre as águas, Jesus, um outro milagre, olha que extraordinário, um outro milagre assim, uma maravilha que aconteceu, foi quando Jesus ele sustentou aquela multidão que havia ali praticamente 4.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Devia ter ali 13 ou até 15 mil pessoas talvez. E Jesus então com aqueles dois pães ali e 5 peixinhos, ele sustentou aquela multidão. Ele sustentou aquela multidão ali de pessoas. As pessoas iam pegando aquele peixe, porque ele pediu para os discípulos dele distribuir, e quando eles iam pegando aquele pão ia crescendo. Opa, mas eu já tenho um pedaço. O pão ia crescendo, da mesma forma o peixe. Só que isso daí ficou só para o tempo de Jesus? Não ficou só para o tempo de Jesus. Os milagres acabaram? Não. Os milagres não acabaram. Esses milagres, esse dom, ele parou de acontecer? Não, ele não parou de acontecer. Ele continua disponível. Busca ele. Nós podemos buscar ele. Se for da vontade do Espírito Santo de conceder esse dom para você, você vai receber ele. Mas se você receber ele, olha só, quando Jesus ele operava esses milagres, ele não operava assim para se exibir. Opa, vou me exibir aqui agora. Agora vou mostrar que eu tenho poder, agora vou mostrar realmente que eu sou filho de Deus. Vou mostrar que eu sou filho de Deus, agora sim. Não, ele não fez isso para se exibir. Ele fez isso por causa da necessidade das pessoas. Como nós falamos ali, aquelas pessoas, quando ele sustentou elas com o pão e com aquele peixinho que aquele menino tinha, ele não foi por causa que ele quis se aparecer, é por causa que ele viu a necessidade das pessoas. As pessoas estavam ali com ele desde a manhã até a tarde. E Jesus não podia mandar essas pessoas embora com o estômago vazio. O que Jesus fez? Aqui a revista Escola Dominical está falando bem assim que Jesus sentiu pena, mas eu não gosto de usar essa palavra pena. Jesus ele sentiu compaixão dessas pessoas. E a compaixão, eu trago para mim que ele sentiu o sofrimento dessas pessoas, que ele sentiu a dor dessas pessoas. Ele sentiu a dor deles. Então ele não queria deixar eles saírem e ir para suas casas de estômago vazio. Ele pegou e operou esse grande milagre. A milagre dessa transformação aí dessa multiplicação desses pães e desses peixes para tantas pessoas. E olha só, que ele distribuiu
esses pães, esses peixes, e a Bíblia diz ainda que sobrou 12 cestos. Você imaginou? Desses 2 peixes e desses 5 pães, ainda distribuído para essa, sei lá, 10, 15, 12 mil pessoas, e ainda sobrar, é um milagre extraordinário da parte de Deus, é esse dom de maravilhas que Deus ele tem disponível para você e para mim. Mas como eu falei, Jesus ele não fez isso para se exibir. Então quando nós recebemos esse dom, não é para nós se aparecer. E por isso que eu falei que é um dom assim, que você tem que ter muita segurança para você receber ele. Você tem que saber quem você é. Porque de repente você recebe ele e Deus começa a te usar e a pessoa ela começa a se engrandecer, pensando que é ela. Pensando que é ela, mas não é você. Você só é um instrumento. Nós sempre temos que sempre lembrar disso aí. Quando nós recebemos alguma coisa da parte de Deus, quando nós recebemos algum ministério, alguma coisa da parte de Deus, algum dom espiritual da parte de Deus, é para que Ele seja glorificado, e nós nunca podemos nos esquecer que é para benefício da Igreja de Jesus Cristo, para benefício do Evangelho de Jesus Cristo. E uma outra coisa que nós vemos aqui, aquela viúva, a viúva de Naim. A Bíblia diz que a viúva de Naim, ela era viúva, né? Tinha perdido, lógico, se ela era viúva, tinha perdido o marido dela, né? E depois, um tempo depois, o filho dela veio a morrer. O filho dela morreu. E o que deu? Quando a gente fala bem assim, o filho daquela viúva morreu, mas aquilo ali era o sustento daquela viúva. O filho dela era o sustento, o filho dela era o sonho dela. O sonho daquela viúva ali, ele tinha morrido, que aquela viúva ali, ela ia passar a ser um ninguém agora no meio da sociedade. Um ninguém. A mulher era muito desprezada. E agora ela estava perdeu o seu marido, agora perde o seu filho, perde o seu sustento. E a Bíblia diz assim que quando Jesus estava se aproximando da cidade, eles estavam saindo então, né, naquele cortejo fúnebre, e quando Jesus vê aquela mulher, a Bíblia fala assim que Jesus sente íntima compaixão, sente a dor daquela mulher. E Jesus vai lá e opera esse milagre, opera essa maravilha, ele pega e toca naquele menino, e aquele menino então ele ressuscita e ele entrega ele para a mãe dele. Adolescentes, é isso daí que é esse dom extraordinário, o dom de milagres, o dom de maravilha que está disponível para vocês, pré-adolescentes, desde a tenra idade de vocês aí, 13, 12, 13 anos, 11 anos, está disponível para você. Você imaginou você recebendo esse dom? Você imaginou, através de você estar recebendo esse dom, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo mais... está ganhando com isso, né? Está ganhando. Você já imaginou você chegar e você operar um milagre desse em frente de pessoas incrédulas, talvez, e que através desse milagre você possa operar um milagre maior ainda, que é a salvação de almas? Então esse dom está disponível para você. Esse dom está disponível para qualquer um, mas sempre lembrando que nós podemos orar, né, buscando, que nós podemos se interessar por esses dons, buscar eles, mas sempre lembrando que é o Espírito Santo que vai decidir se esse dom é para você ou não. Mas é um dom extraordinário. É um dom extraordinário. É um dom operar maravilhas, milagres e maravilhas. É isso daí, mais um dom hoje. Nós falamos sobre mais um dom hoje. Espero que você esteja entendido. E espero que isso daí esteja te edificando, né? E esteja te dando um desejo assim de ser mais usado por Deus. Nós temos todas as ferramentas. Lembra que no início nós falamos que isso são ferramentas para ser usadas para a obra de Jesus Cristo, para a igreja de Jesus Cristo. Nós temos todas as ferramentas. Nós podemos fazer muito mais do que aquilo que nós fazemos. E o próprio Jesus falou bem assim que nós iríamos fazer muito mais do que aquilo que nós poderíamos fazer muito mais do que aquilo que ele fez. Está disponível para vocês aí, para os adolescentes, para os adultos, para qualquer um que almejar. E se o Espírito Santo quiser te conceder isso aí, aceite
e seja uma bênção, seja um canal de bênção. Amém? Até domingo que vem, então, se Deus quiser. Seja uma boa semana. Amém.